Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio e nesse vídeo aqui agora eu quero detalhar para vocês algumas partes do Gradiente Force Trade, que é o robô para negociar mini dólar, tá? Importante você saber que você pode negociar mini dólar nas corretoras brasileiras, que disponibiliza a plataforma MetaTrader 5, tipo de conta hedging, tá? Você precisa estar num tipo de conta hedging. Ou você também pode usar na 4XC também, que também na 4XC tem o WDO, que é o mini dólar também igualzinho o da B3. O diferencial entre operar na B3 ou operar na 4XC, isso é uma decisão que você tem que tomar, porque vai muito quando é ligado à questão de saldo. Se você é uma pessoa que tem capital, eu tenho 10, 20, 30 mil reais, onde eu opero? Você pode operar na B3 tranquilamente na corretora de sua preferência. Mas se você ainda não tem capital, se você às vezes quer começar com menos capital, Flávio, eu quero começar com 600 reais, 700 reais, aí você precisa ir para a 4XC, porque aqui na 4XC você consegue abrir microlote, tá? Você consegue abrir microlote, então você pode começar com lotes pequenos. Já na B3 não, na B3 você precisa negociar pelo menos um contrato cheio, tá? Que é o mínimo que ela permite. Aqui na B3 o saldo mínimo é 3 mil reais, tá? Eu vou mostrar para você a simulação que nós fizemos aqui, ok? Saldo mínimo aqui, ó, 3 mil reais. O que seria o Gradiente Force Trade? Então é muito importante você entender, tá? Gradiente Force Trade é um robô que trabalha usando uma técnica chamada gradiente linear, que é o que é a forma de abertura de ordem. Então ele trabalha com ordens pendentes, ele não abre ordem a mercado na hora. Significa que quando ele atinge, quando o mercado está aberto, ele está esperando atingir um certo nível de preço, tanto no sentido de alta ou de baixa, para que ele possa entrar em operação. Então, por exemplo, aqui, ó, se você olhar um gráfico desse aqui, ó, vou minimizar essa tela aqui para ficar melhor para você ver. O nosso gradiente linear, que está no nosso robô Gradiente Force Trade, ele utiliza um indicador que nós criamos aqui na FX Trade, tá? Esse indicador a gente utiliza ele para fazer a chamada dentro do robô. Então não tem no mercado, nós criamos o nosso para que a gente utilize ele e faça as entradas nos pontos de exaustão do mercado. Significa que quando um preço sobe muito, chega uma hora ele perde força e começa a cair um pouco. A mesma forma na queda. Se você observar bem, na maioria dos dias o robô acerta, ok? E acerta muito, tá? Ele é um robô que trabalha bastante, gerando lucro, tá? Aqui, como eu fechei o MetaTrader, ele não trouxe os últimos dias. Deixa eu ver aqui para mim aqui se tá aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que eu fechei o MetaTrader de repente e ele apagou as ordens que estavam aqui. Mas quem acompanhou tem uns vídeos aqui no YouTube onde eu fiz as negociações diariamente, tá? E como que funciona? Essas linhas traçadas, eles te dão pontos que favorecem muito a entrada, tanto de venda como de compra. Então, quando o mercado acaba de abrir, ali não é um ponto que você pode, comprar ou vender, ou simplesmente falar, vou fazer um cruzamento de média. Não, você precisa esperar o preço atingir um certo nível, tanto no sentido da alta como no sentido da baixa, para que você faça entradas. E as entradas vão sendo certeiras. Dá uma olhada aqui para vocês verem aqui, ó, que nessa semana nós negociamos muito e a gente vai fazendo as entradas e lucrando logo de imediato. Então, nesse caso aqui, as negociações que eu mostrei durante a semana foram negociações que eu deixei o robô trabalhar, e quando eu atingia um certo lucro, muitas das vezes eu desligava o robô, porque ele já tinha batido a meta, ou às vezes até mesmo eu fechava as operações ali, apertando o botão que é fechar todas as ordens do MetaTrader para realizar aquele lucro e salvar as operações. É uma excelente opção para quem gosta de trabalhar e interferir no gráfico. Mas se você gosta de um robô 100% automático também, esse aqui é. Eu vou mostrar para você o setup, tá? O setup que nós geramos. Vários setups, né? Não é um setup, são vários setups que a gente tem que nós vamos fornecer para você. Então, se você vier aqui exibir testador de estratégia, nós geramos setups aqui, ó, tanto em M1 quanto em M5,
no sentido de setup agressivo ou setup moderado, tá? O setup conservador ainda estão gerando. Então eu coloco um saldo de R$3.000 aqui, ok? Venho aqui em parâmetros, clico em pré-definidos, ok? E aqui eu vou carregar o meu setup. Eu clico aqui e vou abrir. Vem aqui setup selecionados, eu tenho aqui vários aqui, ó. Então eu vou usar primeiro esse aqui, ó, o agressivo aqui, ó. O agressivo, que é um setup em M1, tá? Só para você ver o que ele faz e o potencial, tá? Lembrando, todos os setups fecham as operações dentro do dia. Ele não fica posicionado. Os setups, ele trabalha das 9h05 da manhã até as 16h58 e fecha as operações às 17 horas. Então ele não vai dormir posicionado. É um robô que ele vai vir com setups para você utilizar, fica a critério seu. Se você quiser otimizar também, você pode otimizar. E se você quiser trabalhar como eu mostrei durante a semana, que é o que? Eu uso um setup padrão, que depois eu gravo um vídeo mostrando para você o que é um setup padrão, aonde você pode carregar 1, 2, 3 gráficos e ir administrando aquilo durante o seu dia para fechar as operações. Você pode também. Então aqui eu quero mostrar para você o resultado, tá? No modo visual, ok? Usando essa estratégia aqui em M1, testado de 1/1/2024 até a data atual aqui. E você clica em visualizar. Vamos ver aqui, só para você ver. Olha lá. E deixa ele trabalhar. É muito importante você entender que quando você gera um setup, você precisa aguardar o momento. Aqui, ó. Ó o ponto de entrada. Ele comprou justamente aqui embaixo, tá? Então ele compra sempre embaixo. Esse aqui é um setup que ele trabalha comprando. Outro ponto importante. Aqui nós temos que ter dois setups separados. Um setup comprando e outro setup vendendo. No início agora nós temos setups fazendo compra no dólar. Tá? Por quê? Porque é os setups que nós geramos. Agora nós vamos partir para uma otimização gerando setups de venda, para que você possa carregar dois gráficos. Porque dificilmente eles vão trabalhar no mesmo momento, porque ou ele vai comprar embaixo ou ele vai vender em cima, tá? Então é uma dica para você aí. Então, dá uma olhada para você ver como que ele funciona. Ele precisa aguardar romper a linha. Nesse caso desse setup, ele rompe a linha 3 de baixo aqui, ó. Nós temos 3 linhas abaixo e 3 linhas superiores. Então ele trabalha sempre fazendo compras na linha de baixo mesmo, a menor linha aqui. E aí ele faz as entradas bem certeiras, trazendo lucro. O lucro começa pequeno, mas é assim que funciona, você precisa deixar ele trabalhar, tá? Então, olha lá, vamos deixar para você ver, ok? Ele está negociando um contrato. Já começou a subir o lucro, tá vendo? É paciência, não adianta você no primeiro dia querer aumentar o lote, não é isso. Você tem que deixar ele trabalhar, tá? E como ele, observa para você ver aqui, ó, como ele todo dia calcula a VWAP. Então a VWAP aqui, ó, veja que o preço rompeu lá para cima, mas no outro dia ele começa daquela posição que ele rompeu para que forme as linhas de baixo. Então por isso que quase todos os dias você vai ter operação no nosso robô aqui. Mas o que importa para você é o lucro da semana, do mês. Aí, ó. Ele lucra, tá vendo aí, ó? Já fez 10% até o dia 24 de janeiro, por exemplo, tá? Agora é muito importante, tá? Se você quiser otimizar o seu setup, você pode. Você pode fazer otimizações mais curtas. Quanto menor o período que você otimizar, tá? Mais chance de lucro você tem. Por quê? Porque o mercado ele é muito dinâmico, tá? Então aqui nós exigimos 1 ano de teste. Então, por ser 1 ano de teste, provavelmente ele vai ser mais exigente nas distâncias das linhas, no ponto de entrada e tudo mais. Quando você reduz esse time para 3 meses, 2 meses, você vai ter mais opção de compra, mais operação de entrada. Provavelmente, talvez você consiga no mesmo setup operações de compra e de venda. Mas caso não consiga, tem que ser um setup para compra e um setup para venda. Então nós estamos trabalhando setups com diversas características aqui. Setups otimizados em um ano, setups otimizados em 5 meses e vamos ter também setups otimizados em 2, 3 meses. Cada um com as suas características para que você possa escolher melhor, tá? E aí vai, vamos deixar ele trabalhar para você ver aí, ó, tá? Ele gera um bom lucro.
ele tem lote dinâmico, então ele aumenta o lote conforme o lucro aumenta. Nesse caso ele não aumentou ainda porque não atingiu o saldo mínimo necessário para fazer o reajuste de lote. E como o lote, o menor é um contrato, então o próximo lote seria no mínimo 2 contratos. Então eu tenho que ter um cálculo bem feito para que ele aumente proporcionalmente conforme o seu saldo aumenta. Tá? Essa é a dica do gradiente linear para operar dólar. Mas uma coisa me deixou bastante satisfeito é a assertividade dele e a linha gráfica que ele forma no decorrer do tempo. Mesmo sendo um setup agressivo, eu consigo enxergar nele um potencial de lucro muito grande. Tá? Estamos rodando aqui o teste para você ver aí, ó. Já gerou 1.680 de lucro, tá? Até o mês 5, que é o dia 15 do mês 5, tá? Já estamos no dia 29 de maio, tá acabando o mês. Uma coisa importante que você precisa entender, tá? Quando você gera um setup buscando muito período, assim, um ano, ele vai abrir operações no momento certo, então você precisa ter paciência. Ele não vai abrir operações todos os dias, tá? Isso é importante você entender. Tá? Mas ele segue lucrando aqui, tá? R$ 1.725 de lucro por enquanto e vai indo, ok? Isso aqui ele chega nessas configurações de backtest fazendo as otimizações. Então eu fiz a otimização para que ele me desse a melhor configuração para este ativo neste período que passou. E provavelmente ele vai permanecer nesse tipo de movimentação por mais 1, 2, 3 meses. Aí seria preciso uma nova otimização depois, no mínimo, tá? Mas é um setup bem lucrativo, nós vamos manter os setups atualizados aqui, ok? E a ideia é essa, a ideia é que quem for utilizar os setups pronto, vai ser um setup que vai só arrastar para o gráfico. Quem quiser otimizar, vamos fornecer um setup base para que você possa fazer suas otimizações. E quem quiser negociar interferindo durante o dia, você também pode fazer uma otimização curta ou usar uma configuração padrão que nós vamos ensinar e você pode ficar o seu dia a dia aí interferindo, fechando as operações, né, como eu mostro nos vídeos aí. E vamos deixar ele rodar aqui, tá? Agora ele já começou a incrementar o lote, tá? Então se você observar aqui, ele já está incrementando, também já está no lote 2 contrato e está trabalhando. Quanto mais ele incrementa o lote, mais rápido fica, tá? Vai lá para você ver que legal, ó. E vai trabalhando. A ideia é que ele gere lucro porque ele faz compras nos momentos que deveria ser feito, né? E não a qualquer momento. A mesma coisa quando fornecermos o setup de venda, ele também fará a venda quando for o momento de vender. Olha lá para você ver que legal, interessante, olha lá, ó. Agora aí, ó, já estamos com 3 contratos. Então, quanto mais contrato ele começa a negociar, mais rápido ele vai atingindo as metas e vai começando a lucrar mais. A vantagem desse robô aqui é que ele é simples, tá? Se você olhar a parametrização dele, ele é simples. Ele é composto do quê? Deixa eu rodar aqui para baixo para vocês verem aqui, ó. Ele é composto das configurações básicas, ok? Módulos de entrada, tá vendo aqui que você tem lote e tudo mais. Aqui está configurado para um contrato a cada R$3.000 de saldo. E aqui embaixo tem as configurações da VWAP, que é o que? Nós usamos as bandas com 6.000 pontos de distância, sempre comprando na LVWAP 06. Então nós estamos comprando na VWAP de baixo. Por que 06? Porque nós contamos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de cima para baixo. A branca a gente não conta, tá? Então dessa forma. Então nós estamos fazendo a operação de compra, tá? E aqui embaixo tem as configurações do Gradient Force Trade, que são as configurações importantíssimas que devem ser feitas. Nesse caso está tudo pronto aqui, ó, que são as ordens pendentes do tipo Limit, ok?
distância inicial de pelo menos 1.000 pontos e as demais 1.500, e ele trabalha isso tanto para operações de compra quanto de venda. Neste caso aqui desse setup, as operações são de compra, então ele obedece somente os parâmetros de compra. E claro, tá? Com algumas configurações para verificar qual time frame que vai fechar as ordens pendentes e tudo mais. Então, assim, tem um leque de configurações aqui que já vem padrão, tá? São configurações que uma vez que o setup está configurado, você não precisa mexer mais. E claro, aqui tem as operações de fechamento, tá vendo? Take Profit, ativar Profit Max. Então tá tudo aqui que a gente fez, fechamento parcial, tá tudo funcionando certinho, tá? E claro, pessoa que quiser gerar um setup usando stop loss na operação pode. Se a pessoa quiser gerar um stop máximo diário, ela pode. Nesse caso aqui está 50%, que é o stop máximo, tá? Então assim, é um setup que vale a pena ser utilizado. Ele gera bastante lucro aí, ó. Já estamos em setembro, 10.535 de lucro, tá? Observa a linha. Isso aqui é um dos setups, tá? Então é um setup bem lucrativo e bem forte aqui. Tá? E temos setups mais conservadores também, tá bom? Isso é um exemplo que eu estou mostrando para você. E claro, você pode gerar o seu setup do jeito que quiser. Ah, Flávio, eu tenho 20 mil na conta e gostaria de gerar um setup do meu jeito. Pode gerar, você pode fazer o que você quiser. É bem simples, tá? Bem tranquilo. E vamos deixar ele trabalhar aqui. Veja que o lucro vai ficando bem expressivo. A abertura de lote aqui também vai aumentando bastante. Já estamos abrindo 9 contratos aqui nesse momento, tá? Então o lucro se torna assim muito mais rápido, tá? E é um setup que tem tudo para ser vencedor, tá? Essa estratégia para mini dólar, para mim, é algo que funciona muito, tá? Muito. E vale a pena cada centavo que você investir. Olha lá, ó, já estamos uma conta que começa com 3 mil reais, fazendo as aberturas de preço, fazendo as negociações no momento certo, respeitando o algoritmo do robô, tá vendo? Isso é importante. Observa que o lucro vem, tá? E vamos deixar rolar, ó. Lucro bem expressivo. Se você observar aqui, ele abriu um total aqui de 1.400 contratos no decorrer do ano que ele está trabalhando, né? 1.430. Então, se você fizer a conta de 1.430 vezes uma média de R$5 de despesa de contrato e tudo mais, você teria gasto aí R$7.000 ao longo do ano de taxas, né, que é o que seria devido à negociação, mas o lucro é muito superior. E claro, né, você tem a opção também de usar contas RLP aí, mas fica a critério de cada um, tá? Que é aquelas contas sem cobrança de taxa de negociação, né? Aí você fica a critério de cada um de vocês. Tá acabando. Mas é um setup bem expressivo, bem bacana, vale a pena ser utilizado. E claro, né, você pode criar configurações aí do jeito que você quiser. Por exemplo, olha, ele comprou aqui embaixo. A pessoa pode criar uma estratégia que ele deixa o robô trabalhar com preço até mais em cima, se ele quiser. Tá? Da mesma forma, quando ele vende aqui em cima, ele pode deixar também. Quem conhece de dólar sabe o que eu estou falando. Se a pessoa tiver experiência na negociação com o ativo, ele usa o robô a favor dele. Ele vai fazer operações no gradiente, porém você não precisa sair rápido igual eu faço aqui no backtest, porque o backtest, pessoal, você tem que entender que o backtest ele está pegando um período grande. Então o período grande é sem intervenção humana, sem intervenção. Então quando você trabalha sem intervenção humana, você precisa o quê? Pegar estratégias que são mais assertivas e que funcionam melhor, entendeu?
Então é isso que eu queria mostrar para você, pessoal. Ó, tem um setup aqui que já funciona bem, ok? É um setup que foi testado, tem vários outros, mas se você observar aqui, ó, começa com 3.000, gera um lucro alto, tá? Expressivo. Ele chegou a um drawdown de 40%? Chegou, mas ele tem um stop máximo de 50%, que está aqui, ó, tá? Definir stop out aqui, ó, 50% no dia. Então, assim, se você começa com 3.000, lucrou, aí de repente você está lá em 7.000 e de repente o mercado cai contra, você pode perder até metade daquele dinheiro naquela operação. É mercado de risco? Sim, é mercado de risco. Então, se você nesse momento às vezes não quer arriscar tanto para testar, você pode testar numa 4XC ou pode testar na própria conta demonstrativa mesmo, tá? Mas tem inúmeros outros setups aqui, ainda vamos terminar de fazer mais alguns. E é isso que eu queria mostrar para você, tá? Para você que procura algo pronto, vamos ter também setup pronto para você utilizar, tá bom? É isso, um abraço e até mais.